Já vamos entrar aqui, galera, na... Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu convidar a galera. Pá, 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 pá. Olá, galera, boa noite, boa noite. Adila Maciel, tudo bom, minha querida? Falando nisso, manga, batera, show de bola, galera que tá entrando aí. Daqui a pouco a gente vai conversar com o João, filho do Meia Boca Band. Exatamente, galera, vocês estão me escutando bem, tá tudo bacana, a gente vai aguardá-lo. Eu quero aqui, antes de começar, vocês devem estar escutando a música clássica e tudo mais, mas antes de começar eu queria agradecer. Ontem eu estive na casa de Anand Rao com a Adila Maciel e tivemos uma entrevista muito legal que foi no Cultura Alternativa. Então, quem tiver aí, né, o meu amigo aqui já tá aí, o Meia Boca Band, já vou chamá-lo. Então, assim, a gente teve uma reunião muito legal do virtual para o real, do virtual ao real, com o Anand Rao, do Cultura Alternativa, e foi muito bacana. Então, quem tiver a fim de repente dar uma olhada e tal, verificar, veja no perfil do YouTube, no meu perfil do Facebook também eu já coloquei, e que tem todo esse bate-papo, essa conversa maravilhosa. Adila Maciel, excelente, conheci pessoalmente ontem, excelente pessoa que eu já convidei para nos bastidores. Então, galera, se liga nos bastidores, teremos qualquer hora dessa Adila Maciel, vocês vão adorar. E, claro, quero agradecer realmente ao Anand Anand Rao pelo convite, né? Foi muito legal, muito bacana mesmo, show de bola. E hoje nós vamos estar com o João Filho, Meia Boca Band, cara, vai ser muito legal, muito bacana. Então, assim, quero agradecer quem está entrando aí. Estamos também na Rádio Imaginário FM, rádio web, sendo, né, transmitido aqui, quer dizer, Rádio Web Imaginário FM, não esquece, que também vai ser transmitido essa entrevista, beleza? Deixa eu chamar aqui meu amigo, né, para a gente começar aqui um bate-papo bacana. Isso, pronto. E João deve estar entrando. Né? E quero dizer que nos bastidores tem o apoio cultural da Academia Cruzeiras e Letras e também da Matriz Cultural. Fala, garoto! Salve, salve! Escutando bem, meu querido? Grande professor Mauro, tudo bom, querido? Você que é professor, rapaz, olha só, quanto não aprendemos com você, você que... Imagina, imagina, imagina. Eu sou um fanfarrão. Bom, primeiro eu quero agradecer por você ter aceito o convite, cara, foi muito legal. E era um convite que eu já estava assim, caramba, eu preciso achar o João, preciso encontrá-lo e tal. E a gente se encontra, né, na Por rua, que é acaso. muito legal, ali no Sudoeste. Minha casa, a rua, minha casa. Exato, e conseguimos fazer esse trabalho maravilhoso. Cara, bom, enfim. Primeiro, boa noite aí, você que está aí, entrando aí nos bastidores. Nós vamos começar aqui a conversar com o João Filho, que, né, faz parte de um projeto chamado Meia Boca Band. Então, assim, a gente vai conhecer todo o trabalho desse cidadão iluminado. Vocês podem
Olha, escuta o que eu tô falando, um cidadão iluminado, cara, na boa. E quero começar o seguinte, querido. Você é de Brasília? Eu sou do Piauí. Eu Olha, também cheguei aqui. É mesmo. A gente tem a lata meio parecida. é verdade, viu? Vai ver que a gente é Esse irmão, nariz, não sei o que é que o esse pai. nariz é, meu pai rodou por ali. Isso é verdade, isso é verdade. Esse narizinho de holandês que a gente tem uma característica. Eu gostei, o narizinho de holandês foi ótimo. Que maravilha. Então, meu pai veio para cá, eu tinha o quê? 2, 3 anos e tal. Aí depois ele foi, buscou a gente, eu, minha mãe, e viemos para Taguatinga-Sul, se eu não me engano, Bandeirante e tal. A gente rodou para caramba, morava de aluguel e rodamos tudo. Conhecemos Taguatinga, Bandeirante, Vila Dimas, Taguatinga Norte, Samambaia, enfim, rodamos. Foi bom, por um lado foi muito bom. Caramba, que bacana, que legal, show de bola. Cara, é o seguinte, você, né, claro, a galera que conhece você e tal, sempre com sax aí, tudo fazendo e acontecendo na cidade. Mas, normalmente, quando a gente fala de instrumentos musicais, quando a gente, né, tem o primeiro contato, a galera gosta muito, independente se é criança, às vezes jovem mesmo, ou adulto, com o violão. E você, como é que foi essa relação com o sax? Começou já com sax ou não? Primeiro foi o violão, de repente? Como é que foi? Conta essa história pra gente aí. Assim, sem saber, quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu fui vendo que quando a gente sabia, tinha alguma habilidade, automaticamente a questão do bullying e a questão dos flertes com as garotas aumentavam, né? Então, assim, você era bom de futebol ou de voleibol, no grupo você já se destacava e você já não era mais o motivo das piadas e tal. As pessoas se espelhavam em você. Aí eu saquei isso. E depois eu saquei o lance do violão, que aí eu ouvia o Barão Vermelho e aí eu pensei, pô, esse negócio desse cara aí é legal. E o Cazuza, né, na época já cantava. Aí eu aprendi a tocar o violão, como a maioria das pessoas que começam, como você falou. Aí o tempo passou, 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 e aí entrei no bombeiro, deixei a música um pouco de lado, depois voltei, quando eu entrei na Católica, com violão, fazendo voz de violão na noite, tal, uma longa história. E depois, por um problema de depressão, quando eu já estava saindo do quadro, do processo, foram 2 anos, né, bem delicados. Aí o médico falou, bom, agora a gente precisa procurar uma lavagem de roupa para você, aí, porque tem que ocupar a mente, né? Só que a depressão, uma das coisas que ela faz ela provoca, né, é o desânimo geral. E eu desanimei com a música. Eu realmente vendi instrumento, não queria mais fazer essa parada. Eu falei, não quero mais nem pisar em palco. Inclusive, uma das últimas vezes que eu toquei num palco, eu abandonei a banda e fui embora, porque eu meio claustrofobia, síndrome do pânico e tal. E aí eu falei, poxa, mas eu não queria. Eu falei pro médico, eu não queria voltar, eu não queria tocar mais. Ele falou, não, a gente tem que. A gente está trabalhando para superar isso. Eu falei, tá, mas eu não queria fazer voz e violão de novo. Eu já vi, aí falei para ele, vi um filme que o cara tocava um sax por aí em Nova York, numa ponte e tal. Ele falou, então, vamos fazer isso. Ele sugeriu, pegou o papel, né, escreveu lá, ó, número 1, comprar o sax. Número 2, contratar um professor. Veio aqui uma receita. Número 3, agora você vai estudar até aprender. E aí eu fiz disso uma meta, né? Eu pensei, pô, vou estudar por 10 anos. Eu sempre fui muito paciente com minhas coisas. E nessa fase que eu estava realmente paciente, né? Eu falei, vou me dedicar. E aí eu comecei a estudar, professor particular, já tinha feito escola de música, já tinha noção de teoria, e comecei a me divertir aqui pela Asa Sul, na época eu morava na Asa Sul. Depois de tudo isso e tal,
casei, aí fui morar na Asa Sul. E eu ficava estudando na rua, porque a síndica falou que não queria, eu estava atrapalhando muitos vizinhos. Então as pessoas acham que eu fui para a rua porque eu quis, eu não queria, pô, eu queria ficar em casa, pô. Só que aí, nas primeiras vezes que eu fui, eu via que as pessoas falavam assim, opa, tá rolando uma parada aqui. E eu tinha consciência que não era bom, mas também não era tão ruim quanto o nada que estava acontecendo. Então eu falei, bom, pelo menos a gente está desestabilizando aqui a situação. Até um dia que uma criança botou uma graninha, assim, no chapeuzinho. Uma moedinha, eu falei, opa, é exatamente isso. E aí foi virando isso tudo, você já sabe aí essa história. Legal, bacana. Olha, a Marizan Fantinelli está entrando aí, boa noite. Marizan é fera. Marizan é artista, produtora, é multi, né? É muito. Marizan é multi. Verdade, verdade. Marizan, beijão. Marizan é show. Pô, que legal, que bacana. E aí, como é que surge o nome Meia Boca Band, que de meia boca não tem nada, essa é a grande verdade, entendeu? Como é que Então, essa história toda? quando, eu não sei se você lembra, dos anos 80, 85, eu acho, 84, 85, tinha uma revista chamada Bis, Sim, eu que tenho. era uma revista especializada em música, né? Uhum. E aí eu ficava viajando, eu tinha uns pôsteres, e aí eu botava lá Smiths, The Cure, Legião Urbana, aí tinha os lances dos prêmios, os caras ganhavam. E eu ficava pensando, pô, os caras têm nome de banda, mas é cada nome diferente, né? Tipo, The Police. Paralamas era o que mais me chamava a atenção, né? O Paralamas do Sucesso. Eu falei, pô, esse nome não é bom, mas a banda é massa, porque eles ganhavam, né? Muitos prêmios. E eu sempre tive vontade de ter uma banda. Eu queria tanto ter uma banda na época que eu comprei um microfone, fui na Discodil na época, eu acho que ainda tem no Taguatinga. E eu comprei um microfone, um Leson, a marca Leson, e eu enrolava ele na mão assim e ficava com a cápsula aqui, o microfone, e saía andando pelas ruas, porque onde eu chegava, o pessoal falava assim, ué, tá vindo da onde? Aí eu falava, tô vindo do ensaio. Só que eu não estava vindo de ensaio, eu só estava chegando de algum lugar. Então eu comecei a espalhar isso para as pessoas, que eu tinha uma banda, só que não tinha banda nenhuma, de tanto que eu queria. E aí, muito tempo depois, na escola de música, um dia eu estava estudando lá o clarinete, que eu cheguei a fazer um pouco antes, eu estava errando muito a sequência dos estudos, né? Dos exercícios. Aí passou um amigo meu e falou assim, pô, para com isso, cara, tá muito meia boca, tá ruim pra caramba. Aí eu pensei, fui pra casa, né? Falei, pô, sacanagem, o cara me tirou de tempo na frente de todo mundo, cara. E aí tem aquela hora que você deita e vai pensar no dia, né, e tal. Aí eu pensei, porra, e a banda? E o nome da banda? Isso bem depois, tipo, foi anos 2000, alguma coisa. E aí eu falei, porra, o cara falou meia boca, olha que nome legal, meia boca. Aí peguei o papel e fazia as combinações, né? Meia boca band, meia boca jazz band, meia boca ensemble, banda meia boca, fazia as combinações. Aí um dia escrevi, ficou meia boca band. Eu falei, gostei, é sonoro. Aí tinha um barzinho em Taguatinga e tinha um cara que trabalhava com aerografia, ele pintava os capôs de carro, o Ronaldo. Aí um dia eu falei, Ronaldo, eu tenho esse nome. Se você fizer uma logo, eu te pago 3 cervejas. Pô, na hora ele subiu, quando desceu, já desceu com essa logo, que eu saio pregando por aí. Aí eu falei, pronto, tem o nome de uma banda, tem a logo e tem o sonho. Então fechou. Só que eu não tinha, assim, uma coisa estipulada, vou tocar na rua. Eu falei, deixa a vida me levar, como diz o Zeca. Deixa levar, 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 e aí é isso. Então, às vezes eu estou num lugar, tem um vidrinho de álcool, gel, eu vou lá e prego e vou embora. Então fica lá. E aí a marca vai viajando. Né? Sim, e as pessoas acham que é uma banda. Só que não é uma banda, sou eu.
Então, a Adila Marcel tá falando aqui, a banda era tu e o violão. Exatamente. Agora sou eu e o sax. Isso, que cara, mas que bacana, que Aí show. agora, eu conversando com os amigos, eles falaram assim, João, é difícil aprender piano e tal, depois de velho. O pessoal acha que 50 é velho, né? Eu falei, não, não é desse. Eu falei, então vou Eu não me começar e acho vou velho, eu mostrar. tô com 50 também. Pois é, o pessoal tem um preconceito. A gente é jovem há mais tempo, né? Exatamente. Então eu comecei a estudar o piano e falei, eu vou mostrar para vocês que assim como eu aprendi o saxofone depois dos 36, 37, o piano depois, eu comecei agora, na pandemia, com 40, estava 49 quando começou, 48. E tá rolando, entendeu? Daqui a pouco eu vou estar colocando esse, é um piano digital, não dá para ver aqui, mas ele tá ali. Ah, tá ali, piano digital. E aí eu vou colocar ele na rua e fazer meus concertos na rua também, sem problema. Com o único objetivo de divertir, é só isso, é só diversão, não tem competição, não tem virtuose, não tem virtuosismo, é só tocar, tem gente que gosta. Tem muita gente que gosta. Você faz isso muito bem, isso é verdade. Muita gente aí concorda comigo. Falar em tocar, alguma coisa assim, você de repente tem condições de fazer um sax aí pra Ah, gente? claro. Deixa eu pegar aqui uma musiquinha aqui que eu gosto. Só para a galera aí, antes da próxima pergunta, para a galera conhecer, quem não conhece. Galera, estamos aqui com o João Filho, meu, Boca Band, piauiense, entendeu? É conterrâneo, como diz o povo lá no Nordeste, é conterrâneo. Show de bola. Eu sou de Teresina, depois eu vou andar para onde ele nasceu. Eu sou de uma cidade que não tem nem no mapa, Matias Olímpio. Eu vou lutar para botar esse nome no mapa. É uma cidade muito pequena, uma Acabou de cidade. entrar no mapa, pô. Você acabou de falar o nome dela, entendeu? Nos bastidores. E aí, ó, já entrou no mapa. E aí, Alessandra Saltier. Boa noite, com muita alegria, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Obrigado aí pelo. Vamos ver se dá para ouvir legal aí. Vou fazer uma música chamada La Via Rose, que é uma música que eu gosto muito. Show de bola mesmo. A Marizão tá dizendo que o Piauí é quente pra caramba. Realmente, Marizão é muito quente, mas é muito legal também. É, Nossa. massa, massa. Querido, é o seguinte, né? Até você falando da Via Rose, eu também adoro essa música, em todas as versões. Tanto com o Louis Armstrong, né? E também com a Grace Jones, né? Edith. Ela Grace conta. Jones, exato. Que versão, aquela versão dela é linda, né? Exatamente. Realmente. Aquela versão dela eu achei maravilhosa, né? E a Ellie Fitzgerald com o Louis Armstrong também ficou muito legal, muito bacana, entendeu? E então, assim, Bonequinha de Luxo, essa música do filme ou não? Bonequinha de Luxo, deixa eu ver, Bonequinha de Luxo se tem La Vie Rose. Ah, agora eu não vou lembrar. Eu sei que tem naquele desenho, quem gosta aí, tal, de filmes e tudo mais, tem naquele desenho da Disney, o Wait, aquele robozinho. Aí tem uma hora que toca a versão
do Louis Armstrong com a Ella Fitzgerald, toca essa música, Love Your Rose. Agora, por aqui, Angelucci, eu não lembro, realmente, eu estou aqui, eu vi o filme, mas eu não lembro se tem essa música. Mas, enfim, meu querido, é o seguinte, né, falando em música, e falando em filmes, e falando em gente, show de bola aqui, nem você, bem mesmo. E Steve Wonder, um músico americano, passava por Brasília, quando de repente ouviu você tocando Garota de Ipanema do Tom Jobim. Como é que foi esse encontro? Como é que foi essa história? Fala pra galera aí como é que foi isso, cara. Foi muito legal. Rapaz, eu já tentei entender essa história de tudo, todas as formas que você puder imaginar, assim, levando para o lado espiritual, para o lado, sei lá, cara, da coincidência, eu não sei. Mas no dia e dias que antecederam, foi muito interessante, porque assim, um dia eu estava tocando na Asa Norte. Aí chegou uma moça, entrou, saiu, aí voltou de novo e falou: vem cá, você faz isso sempre? Eu falei: faço. Ela falou: legal, o seu som lembra um pouco Chet Baker, lembra um pouco a suavidade do João Gilberto, lembra um pouco o lance do Stan Getz. Eu falei: ó, essa mulher entende. Claro que eu estou muito longe, mas a intenção é essa. E ela sacou essa parada. E ela falou assim: olha, aconteça o que acontecer, não para, porque vai acontecer alguma coisa muito legal. E aí ela começou a falar de lance de PNL, falar umas coisas de um cara chamado... Porra, vejo o cara aqui direto. Bom, depois eu lembro. Essas coisas de pensamento positivo, pá, eu falei: porra, não bota fé nessa parada, velho. Eu acho legal, mas assim, porra, se eu não vier tocar todo dia, não vai rolar um esqueminha assim. Ela falou: pois é, tem coisas que a gente não entende. E eu falei: é o que? É espiritual? Ela falou: não sei. Fica de boa, vai vivendo a vida, mas não para de tocar. Beleza. Aí eu tocava na Pralinê na época, na 205 Sul. E o que acontece? Eu começava a tocar às 10 da manhã. Quando foi tipo 9h40, 9h50, um amigo chegou lá e falou assim: João, você foi no show do Steve Wonder ontem? Eu falei: não, cara, eu estava trabalhando. Aí o cara falou: mesmo você perdeu, velho. Você perdeu o show da sua vida, porque o cara arrebentou, pai. Fiquei na vontade só, né? Eu falei: pô, já foi, né? Vai fazer o quê? Só que nesse dia, que era um domingo, ele tinha tocado no sábado à noite, domingo, terminei de tocar meio-dia. Meio-dia, eu chamei uns amigos para almoçar num restaurante chamado Camarão e Companhia, que era bem na frente da Pralinê. Coisa que eu não fazia. O Márcio, da Católica, meu amigo, tinha sei lá quantos anos que eu não via ele. Do nada, eu liguei para o cara, para outros amigos, fomos para lá. Isso devia ser o quê? 12h30, 1h, 1h30, não sei. E aí, de repente, eu vi uma galera chegar, entendeu? Tipo, 4 carros com segurança. O cara chega com aqueles radinhos, fazendo a varredura e vendo como é que tá o esquema. Eu falei: porra, vai chegar o cara das galáxias aqui, meu irmão. Que porra, é tanta segurança. Aí eu vi um cara entrando, assim, um sectozinho, né? Uma galerinha, e um cara entrando. Eu falei: porra, aquele dread ali, bicho, aquele cabelo ali parece do Steve Wonder. Aí meu amigo falou: bicho, tu tá bebendo o quê? Eu falei: cara, eu nem bebo mais. Ele falou: cara, não tem como esse Wonder vir aqui. O que vai fazer aqui? Eu falei: bom, pelo sim, pelo não, vou lá dar uma curiada, né? Não fazendo nada. Quando eu cheguei, o segurança já entrou na frente. E aí eu fiquei naquela: pô, será que é? Será que não é? Será que é? Que eu falei: pô, vou tentar alguma coisa, pegar um autógrafo, tirar uma foto, mas eu não posso fazer besteira. E aí o segurança falou: não, esse cara aí trabalha aqui com a gente e tal, pode deixar ele entrar, ele não vai fazer nada. Aí eu fui, porque eu só queria ver se era ele mesmo. Aí eu fui, botei o café,
tava bem pertinho, aí dei uma olhada, aí eu gelei, falei, porra, é o cara. Só que aí também deu uma bugada, que eu falei, porra, se for os caras do Pânico fazendo sacanagem de personagem, e eu tô aqui com a galera, eu vou fazer um approach, né? Eu vou pagar um mico. Aí pronto, velho. Aí a dúvida bateu. Eu falei, bom, se for, ele não vai me atender. E se não for, e os caras quiserem me sacanear, pelo menos a gente divulga alguma coisa aí de música. Resumindo, a gente tentou falar com a produção, pedir autógrafo e tal. O pessoal foi assim, porra, dá um tempo que o cara tá comendo, porra. O cara tá cansado, fechou, tá no momento dele. Beleza. Aí eu fui pra fora, peguei o saxofone, fiquei tocando, tocando, tocando. Aí a segurança falou, porra, toca a Garota de Ipanema. Eu comecei a tocar a Garota de Ipanema. E quando ele foi saindo, resumindo aqui para não demorar, ele foi, chegou no carro, chegou a entrar no carro, mas ele voltou. Eu acho que ele pensou assim, porra, o cara pediu autógrafo, a gente ainda tem um tempinho, alguma coisa. Ele pensou, vamos falar com o cara. Aí vem o empresário dele, que foi o mesmo que disse não lá dentro. Aí ele falou, ó, ele falou que pode tirar foto com você se você deixar ele tocar uma música contigo. Eu falei, porra, você tá de sacanagem, né, velho? Isso não existe, velho. Aí tinha uma moça que interpreta lá, a tradutora. Aí ela falou assim, foi isso mesmo que ele falou. Eu falei, porra, mas como é que eu vou fazer? E eu comecei a ligar pra galera, tipo assim, bicho, me arruma um piano. Pode ser um piano digital, qualquer coisa, agora, mas eu preciso que traga aqui agora. Que foi o tempo que ele pediu pro cara buscar a gaita, e eu não tinha entendido, né? Aí o cara foi, isso demorou um pouquinho, porque a equipe estava assim, bem tranquila, né? E aí nisso a gente ficou lá, minha filha estava lá, então ficou. Aí a galera foi juntando. E o pessoal falava, porra, piano pra quê, bicho, hora dessa da tarde? Eu falei, cara, eu tenho que dar o Steve Wonder tá comigo, e a gente vai fazer um som aqui na rua. Esse cara, pô, tanta coisa pra tu falar, tu vai ficar inventando potoca aqui, porra. Porra de Steve Wonder, tá de sacanagem. Eu falava, gente, vocês têm que acreditar em mim. Aí ele chegou com a gaita, o cara, tocamos, tal. Aí rolou, aí deu US$ 200, aí tirou foto com todo mundo, inclusive com as outras pessoas que chegaram depois. E aí ele foi. Aí na hora que ele foi embora, a primeira pessoa que veio na minha cabeça, eu falei, porra, o cara que perguntou se eu fui no show, ó, da manhã. Falei, puta que. E eu doido para chegar em casa para publicar e mandar em alguma coisa. Falar, pô, Paulinho, eu não fui no show dele, mas esqueci de te falar, eu tinha combinado com ele um café aqui. Então fizemos. Porra, quando o cara viu, o cara falou, porra, João, tu tá de sacanagem. Tu conhece o cara e não falou pra gente. Eu falei, claro que eu conheço, porra. Imagina, imagina se você conhece esse Simone. Ninguém conhece, é um tipo entidade, né? Aí foi, aí a imprensa veio querendo saber o que o cara tem que chamou a atenção do Steve Wonder. Ele tem cara de pau, né? Não foi questão de talento, toca pra caralho. Pô, imagina. O saxofonista dele é um dos maiores, assim, muito bom. Mas foi uma gentileza dele, saca? Foi um. Acho que ele falou assim, pô, o cara tá fazendo isso aqui, vou dar uma força aqui, né? Então foi isso. E Ah, isso mas abriram outras portas e deu um gás, né? Porque assim, a gente vive é, num, a gente vive na capital do país, mas é sempre difícil a arte, né? Você sempre tem que estar ou num FAC ou numa coisa. Pô, eu sou funcionário público. Isso é um jeito meu de pensar, não estou falando que é certo ou errado, né? É só o meu jeito. Pô, por que eu vou concorrer? Pô, já tem meu salário do bombeiro, meu lance é só tocar, eu não preciso de palco, eu não preciso de nada. Mas eu só queria que as pessoas entendessem e que outros músicos fizessem, que a gente se transformasse no, sei lá, por que não, New Orleans, né? Por que não? Porque por que não? músico pra caramba. Pô, se for falar aqui músicos de Brasília que tocam pra caramba, que foram o Brasil todo, a gente perde.
aqui, né? Hamilton de Holanda é um ícone da música mundial, né? Daqui. Então, assim, o meu sonho era ver esses caras tocando na rua. Tipo, você tá andando e fala, porra, Hamilton de Holanda, porra, ali o cara ali, o Oswaldo Amorim, tal, tal. Mas eu entendo que não é a nossa cultura. Eu sei que é difícil. Mas se rolasse ia ser bom pra caramba. Fala. Hã? Ia ser muito bom mesmo, e até a questão, eu ia até te perguntar exatamente isso, né? Como você vê, porque nos Estados Unidos, Canadá, Europa, assim, em muitos lugares a gente vê muito o músico, né, tocando na esquina e tudo, e fazendo aquela coisa toda. E até tem um documentário, não documentário não, um filme do YouTube, né, que antes deles tocarem uma música, eles param, né, para ver dois, né, um Busker. senhor, né, tocando e tal, eles param e ficam olhando assim. Então, assim, é normal, é natural. E aqui no Brasil não é comum. No Brasil é muito menos. Você, pelo menos, né, vejo um dos poucos aí que consegue fazer esse trabalho. Como é que você, né, vê isso nas ruas? Você acabou falando um pouquinho. E essa valorização também, né, que precisa. Galera que está entrando agora, boa noite. Aqui estamos nos bastidores com o João Filho, que já altas histórias, muito legal, muito bacana, e ele vai dizer agora para a gente como é que ele vê essa questão. Ele vai continuar, porque ele já falou um pouquinho dessa valorização do músico da rua. Como é que você vê isso? E assim, né? E por que não, de repente, vamos fazer uma campanha aqui, músicos toquem na rua pelo menos um dia. Como é que é isso aí? É, Silvia Versa, um beijo. Marinalva Dantas, beijão. Eu não sei. Eu acho que na Europa e nos Estados Unidos essa cultura foi acontecendo porque eles passaram por grandes crises. Isso eu acho, eu nunca estudei a fundo. Então, nessas grandes crises de guerras, esses artistas chegaram momentos que eles falaram, cara, não tem mais casas de, não tem mais clubes de jazz, não tem mais onde tocar. O que nós vamos fazer? E aí eu acho que eles começaram aos poucos a ir tocar na rua, né? E nós não tínhamos passado por uma grande crise até então. Então, num determinado momento da pandemia, eu vi muitos artistas tocando aqui, na Asa Sul, Sudoeste, Asa Norte, vi vários. Eu falei, poxa, isso tudo está acontecendo é muito ruim, mas pelo lado cultural, talvez isso dê uma ignição, talvez a gente consiga. Já não vejo tantos, novamente, porque realmente é muito difícil você se expor numa atividade de rua que é visto como um pedinte, né? No Brasil, nós somos. Aqui em Brasília tinha um cara que ele foi aprovado, olha o Carlinhos da Blues Band aí, Alci José, da O2. Carlinhos é o cara. Grande saxofonista, esse aí é mestre, professor, vou bater continência para ele aqui. Esse cara passou por uma faculdade na Alemanha de violão. Aí um dia ele falou, João, estou juntando dinheiro para ir para a Alemanha, me ajuda, me dá uma grana, me colabora. Eu falei, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho um espaço no metrô. Nem tinha. Liguei lá, falei, ó, tô com um amigo assim. Aí ele, quando ele chegou no local, ele falou, porra, João, mas aqui eu tô me sentindo pelado, cara. Como é que eu vou tocar aqui? As pessoas vão passar e vão botar dinheiro na caixinha aqui, é isso? Eu falei, igual nos filmes. Porra, o cara fez muito constrangido, naturalmente. Não é a praia dele. Ele é um cara da UNB, estava estudando. Então não tem isso. O que aconteceu? Quando ele chegou na Alemanha, um dia, ele parou para estudar e abriu a case do instrumento. E foi tocar, aqui sentado no banquinho estudando. E aí a galera veio e começou a colocar dinheiro. Aí ele falou, pô, mas eu não estou pedindo. E aí depois ele foi entender que aquilo é a cultura local. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa se inteirar, tem que ver mais filmes, tem que. Não sei. Eu não sei como isso vai acontecer, porque a grande crise já teve. E agora a gente está com a sensação de que as coisas estão melhorando um pouco, não sei. Eu não sei. Eu só sei que poucos músicos ainda fazem isso. Houve um momento aí
um momento, foi uma coisa sazonal assim, mas já voltamos aí à normalidade. Estamos com poucos músicos nas ruas e a demanda é grande, só isso que eu posso dizer. Os corações estão cada dia mais machucados, não é para menos, né? Temos uma situação política e econômica e sanitária que não temos previsão de melhora, infelizmente. E a música, como eu falei recentemente numa entrevista, a arte é como um band-aid para a alma. Acho que quando a gente vai tocando as notinhas, elas vão, tipo, vão colando, né? Isso é verdade. E a leitura, né? A literatura, a poesia. Esses dias eu peguei a bike, aí falei, pendurei sacos, aí comecei a pedalar aqui, saí 6 da manhã, depois, tipo assim, acordei cedo, tal, umas 4. Aí não consegui mais dormir. Aí esperei das 6, 6 e pouco, peguei a bike, fui bater lá no Polo Verde, onde Nicolas Ber tem a floricultura, né? Aí cheguei lá, eu peguei até aqui. Aí cheguei lá, ele falou, pô, João, toca umas musiquinhas aí, eu tenho uns presentes para você. Aí me deu o livro, a Alcina, que é a esposa dele, me deu Dicionário Sentimental de Diamantino, né? Rasília é o outro livro dele, Brasília de A a Z. E assim, volta e meia eu encontro com artistas na rua e eles me presenteiam, eu compro. O Chiquinho, faz tempo que eu não vou lá na UNB, mas eu comprei essas pérolas aqui do Ézio Flávio, sabe? Mendigos, párias ou heróis da cultura, As Sutilezas do Mau Caratismo, não sei se você já leu. Cara, então é isso que me ajuda a superar esses dias difíceis, sabe? É a Maravilha. arte. A arte é fundamental. Boa noite, Joel. Obrigado aí, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Joel. O Joel tá te mandando um abraço. Joel é um queridão. Joel, beijão, querido. Então, cara, você realmente é uma pessoa muito querida na cidade, sim. Talvez você, não sei, né? Até que ponto você tem essa dimensão de como as pessoas gostam de você, né? Pelo seu trabalho. E teve um documentário, né? Meia Boca Band, um documentário. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi essa história desse documentário? Um dia eu estava tocando nesse local para onde eu fui, depois de ser expulso da minha própria casa pela síndica, na 315 Sul, Bloco H. Né? Não vou falar o nome porque eu não lembro o nome da pessoa, mas eu fiquei muito chateado na época e tal. Mas assim, você vê, né? Às vezes acontecem coisas que a gente não entende e depois tá se construindo uma história e às vezes a gente luta contra isso. Aí eu estava tocando e passou o Ruiter Curvelo, que na época ele era estudante de cinema, e ele falou, pô, vamos fazer um documentário? Eu falei, poxa, vamos. Porque eu falava assim, se todo mundo que falasse que ia fazer um documentário meu fizesse, eu ia ter uns 300 filmes. Porque todo mundo fica assim, pô, que legal, vamos fazer um filme, vamos fazer um filme. Só que ele não, ele falou, vamos começar. Aí começou. Aí eu tocava numa padaria, às vezes eu ia deixar minha filha na escola, eu ia de sax, ele pegava as cenas. E aí ele foi juntando e fez aquele documentário, que é, pô, maravilhoso, participou de festival de cinema e tal. E ele é exatamente aqui, ele foi muito feliz, porque ele foi no cerne da questão. É como viver. E teve uma questão que era assim difícil, porque na época eu não morava na Satélite, eu morava na Asa Sul. Então, assim, meio que na cabeça das pessoas justificaria se eu morasse na Satélite, se eu não tivesse condições e tal. Eu sou bombeiro, né? Porque estava casado, morava na Asa Sul. Então muita gente falava, pô, não está batendo, saca? Não está batendo. O cara mora aqui, faz um trabalho de rua. Por que está pedindo dinheiro na rua? É a história do pedinte, né? E esse filme ajudou muito a explicar para as pessoas o que eu penso. Não é uma coisa profunda e tal, mas ajudou a fazer com que essas várias pessoas que você se referiu aí entendessem.
Então, acho que isso fez que esse personagem, digamos assim, é, chegasse no coração das pessoas, que essa é a minha ideia. Com a música, chegar no coração das pessoas com muita tranquilidade, sem exagero, sabe? Até porque não, acho que não tem. Muita gente fala assim, se eu tivesse tocado com Steve Wonder, eu tinha não sei o que, não sei o que. Tinha... Não, cara. É a mesma coisa que você encontrar o Messi, bater uma bola, por isso você vai ser um craque. Você vai ser... Não. É um privilégio seu de ter um momento e só isso. As pessoas acham que todo mundo nasceu para ser o ator principal do filme. Não, às vezes você nasceu para fazer parte de um elenco, talvez você faça ponta, um papel aqui, outro ali, às vezes você escreva um livro que não seja um best-seller, mas você está no meio, né? Você está ali no meio. Então as pessoas têm que ter essa sacação. Não precisa ser o máximo. Precisa existir, né? Fazer a arte acontecer. Deixa acontecer, exatamente. Boa noite, Ana Student. Boa noite aí, galera que está entrando. Bom, João, é o seguinte, você tocou num ponto, eu não tenho nem a pergunta aqui, mas estou fazendo ela agora, né? Que é o seguinte, né? Você falou assim, poxa, eu moro na Asa Sul, né? E o documentário, de repente, né, mostrou qual era a ideia. E de repente, não bate, não justifica o fato de você morar na Asa Sul, né? Vamos dizer assim, o cara não precisa disso, daquilo, e está tocando nas ruas e tudo mais. E, às vezes eu fico me perguntando, será que o artista realmente precisa estar num local, entre aspas, de necessidade para poder fazer o seu trabalho, para ser realmente reconhecido como isso? Ele não pode ser, né, estar na Asa Sul, no Lago Sul, na Asa Norte, no Cruzeiro, no Sudoeste, enfim, e também fazer um trabalho bacana que as pessoas não tenham esse tipo de, entre aspas, preconceito. Eu achei interessante isso que você falou, né? Porque parece que a valorização das coisas tem que vindo, entre aspas, né, do tadinho. Tadinho, ele precisa, tadinho, ele merece, tadinho dele. Não sei, cara, mas eu acredito muito no talento, né, no dom e no talento, como você, por exemplo, uma pessoa extremamente talentosa que teve um período, né, ímpar, e desse período transformou, sabe, não só a sua vida, mas a vida, com certeza, de muita gente. Como é que você vê isso aí, esse que você acabou de comentar? Você concorda mais ou menos comigo que a gente não precisa disso, e sim das pessoas valorizarem o artista, independente de onde ele mora? Cara, que pergunta interessante, né? Eu, eu vejo, não sei, eu vejo tanto artista bom pra caramba na Ceilândia, eu vejo tanto artista bom pra caramba no Gama, em Planaltino, tantos poetas, tantos escritores, tantos músicos, né? E eu não sei, sinceramente eu não sei te responder. Esse mundo midiático, a verdade é essa, vamos lá. Eu estava conversando com a menina de ontem para hoje, a gente estava indo só nas verdades, a gente está na verdade 345 hoje. E a verdade ela é dolorida, mas o que a mídia quer? Ela quer assim. Olha, eu vou contar uma história para você. Uma vez eu estava tocando na 308 Sul e passou uma moça e ela estava assim com vestido, chinelo, estava normal, uma roupa normal. E eu estava com o microfone tocando e ela falou assim: posso dar uma canja? Eu falei: pode. Ela cantou, caraca, velho, a mulher canta pra caramba. Publiquei, uma emissora viu, entrou em contato, falou: não, como é que é a história dessa moça aí? Eu falei: cara, é uma pessoa que mora ali na Redondeza. Ela falou que mora no 308, desceu para comprar um remédio para a mãe. Então, ela não ia se arrumar, ela saiu daquele jeito. O que acontece? O cara da mídia, da emissora, ele viu e fez a leitura. Ele falou: porra, tá desarrumada, tá na rua, é lascada. Vende, vamos fazer a matéria. E aí eu entrei em contato com ela. Aí eu falei: ó, estão querendo fazer uma matéria contigo, assim, assim, assado, não sei o que. Aí quando eu botei
em contato. E era um programa grande. Aí o cara falou assim, da produção, falou assim, você mora onde? Ela falou, endereço, Asa Sul. Aí o cara falou, ah, você não pode falar que mora em outro lugar? Você não pode ir nas suas redes sociais e tirar, porque ela tinha uma motona, entendeu? Aí o cara falou, você não pode tirar moto, você não pode tirar aquelas fotos. Ela é bonita, uma mulher bonita, assim, arrumada, uma jovem senhora. Tinha cantado já em alguns programas aí, tipo, programas antigos, mas não deu certo. Só que ela gosta de cantar. Nunca mais vi. Nunca mais a vi. Resultado. Ela falou, não, eu não posso deixar de ser eu para inventar um personagem para que se faça uma... Como é que eu vou justificar isso lá na frente, cara? Só isso aqui. Se eu pudesse ser eu, resultado, a pauta caiu. Porque aconteceu comigo de imprensa chegar quando eu morava lá, que hoje eu não moro mais lá, eu moro aqui no Sudoeste. É uma kit, tá? Tem que falar, porque senão o pessoal fala, pô, o cara mora no Sudoeste, naquele... Não, eu moro numa kit, uma modesta kit. Mas as pessoas chegavam e olhavam assim, a imprensa, e o cara falava, poxa, pensei que você morasse num lugar mais... Não falava, mas você via assim a decepção, tipo, pô, como é que eu vou fazer uma matéria aqui? Vamos descer, vamos começar lá embaixo, sabe? Então, assim, as pessoas querem vender, cara. Se você tá lascado, eles aproveitam, tira seu couro ali, entendeu? Faz as pessoas chorarem. Se o cara é negro ou preto, não sei mais como fala, ou se é um morador de rua, ou situação de rua, também não sei mais como é que fala. Tudo que eu falar aqui, gente, não é com maldade, né? Porque agora tem outros termos e tal. Tinha aquele cara, o Tim Maia, né? Que cantava em São Paulo. Pô, o cara cantava pra caramba. Mas o pessoal fala, o gordinho, o gordinho, o gordinho. Eu falo, pô, velho, o cara é um talento, velho. Só isso. Cara, coitado, quando será que o gordinho ganhou? Eu falei, porra, velho. O cara É, tava fazendo a arte, bicho. Né? exatamente. Infelizmente tem isso, né? De certa forma, não. Com certeza é um preconceito, é uma coisa que eles acabam, né, armando. Eu gostei dela, porque, mesmo não a conhecendo nem nada, ela foi realmente verdadeira. Por que você tem Foi. que ter um personagem para fazer isso e aquilo e depois você. Assim, na verdade, você está querendo o quê? Vender uma mentira e depois. Né? Complicado, muito complicado. É por isso Querido, que eu estou viajando. Nesses livros aqui do Ézio, depois eu te passo. Você já deve conhecer, mas é uma análise eu ainda não li, profunda não. Conheço, mas ainda não li, não. sobre essas verdades aí, sobre essas coisas da sociedade, né? Exatamente, né? Isso é verdade. É, a arte de viver, ansiedade versus criatividade. Acredito que com a pandemia você parou com as palestras. Você chegou a fazer essas palestras virtuais ou você pretende voltar com essas palestras? Como é que é esse trabalho? Ou esse trabalho já teve um ponto e pronto, vamos para outro momento? Como é que é isso? Se você quiser falar também, fique à vontade. Tá, não, o que que acontece? O que que eu percebi? As primeiras vezes que eu ia falar sobre esse assunto, depressão, suicídio, doenças mentais, eu usava ali no título alguma coisa sobre depressão. Teve uma vez que eu fui fazer no Cruzeiro, na feira, a gente fez uma divulgação do caramba. E no dia foram 3 pessoas, a minha mãe, a organizadora e um amigo meu do bombeiro que estava passando lá na hora. E a pessoa tinha organizado um monte de cadeira, estava bem legal, assim. Mas não rolou ninguém. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada, que a gente divulgou. Quando eu ia na escola, nas empresas, era normal ter pessoas, porque não tinha como elas fugirem. O chefe falava, ó, todo mundo para o auditório. Mas quando você vai para a rua, assim, para a feira, o cara ouve falar a palavra depressão. Se ele já passou por isso, ele não quer nem saber Uhum. dessa. Ele não quer nem ouvir falar dessa coisa de novo. E se ele já se curou, ele também não quer saber disso, porque ele vai, bicho, eu não quer nem. Né? E aí eu comecei a fazer o quê? Abordar as pessoas na rua. Eu usava a música como uma armadilha. E aí as pessoas falam, nossa, que legal essa música. Aí você começa a conversar e geralmente as pessoas têm uma história com a depressão.
entendeu? E aí eu contava, fazia uma mini palestra, mas ali num bate-papo, entendeu? Então, às vezes a família chamava e falava assim, vem aqui em casa fazer tocar no aniversário e fala um pouquinho daquele negócio. Então virou uma apresentação para grupos pequenos, porque as pessoas tinham muitas dúvidas sobre como que o remédio funciona, o remédio brocha, o remédio vicia, o remédio você vai ficar dependente dele para sempre. Então, coisas que as pessoas não tinham coragem de perguntar para o médico, ou simplesmente que elas ouviam das outras pessoas, elas levavam ali para aquele momento. Porque quando tinha música e eu estava ali de peito aberto, ela falava, pô, eu confio nesse cara. Então, eu contava da minha perspectiva, de um doente que superou com a música. E que a pessoa que estava ali na minha frente, se ela estivesse passando por coisa parecida, ela também podia, né? Porque a questão do suicídio, a ideação do suicida, ela é cruel. E às vezes a pessoa não tem coragem de debater isso com ninguém, nem com os da família. Tanto é que, às vezes você está aqui mexendo na rede social, recebe uma mensagem e fala, pô, fulano se matou, não acredito, eu estava com ele semana passada, né? E acontece, justamente porque é um tema difícil de se tratar. Então, aí eu comecei, na pandemia, algumas empresas pediram para eu fazer isso aqui que a gente está fazendo. Em outras plataformas também, porque várias pessoas assistiam. Então, tocava um pouquinho de música e falava um pouquinho sobre o problema, que aí eu resolvi, tocando nesse assunto aí da arte de viver, eu resolvi mudar o nome de... Não vou falar que eu vou falar de uma coisa ruim. A arte de viver. O que é a arte de viver? Então, a arte de viver é você saber que a lapada vai vir, né? As pessoas vão morrer, as separações vão acontecer, as frustrações e decepções. Isso é a coisa mais certa que existe. E como é que você lida com isso, né? É você sabendo que faz parte do jogo. E que você, às vezes, é o provocador das tristezas das pessoas, né? Então você tem que olhar para si e depois olhar para as outras pessoas. Porque a coisa que mais importa nesse momento, aliás, sempre importou, é a atenção, né? Que a gente precisa de boas companhias. Não precisa de ninguém para jogar para baixo, mas elas estão lá para te jogar para baixo. Escreve um puta livro, passa noites e noites, aí mostra o cara, legal, vira as costas. Me dá esse livro. Pô, bicho. E isso as pessoas não têm noção do quanto é difícil para a gente que produz algo que seja. Pô, você vai para a escola, estuda e vai tocar, e o cara fala, pô, toca lá para a gente por R$ 50. Fala, pô, bicho. Então, todo dia você recebendo uma pancada dessa, tem hora que você fala, minha existência não está valendo de nada, eu não consegui mostrar para as pessoas o meu valor. E é claro que se você fizer alguns ajustes, você vai pensar de outra forma, que é justamente fazer arte pela arte, a princípio. Sabendo que as pessoas vão querer se aproveitar disso. Vão querer seu livro de graça. E achar que o que você faz é uma coisa assim. Ele é um escritor, ele vive no mundo da lua. E não é. É verdade. Né? Isso é verdade. Concordo plenamente com você. Show de bola mesmo, é isso aí. Cara, você tem uma parceria ainda, não sei, com o Picolé para Todos? Como é que surgiu esse projeto? Tem um projeto nessa, né? Tem uma ideia sobre isso aí, não sei se você ainda continua. Porque, assim, infelizmente, o que acontece, né? O mundo e a gente também, né, principalmente artistas e tudo mais, essa pandemia deu uma quebrada geral no mundo. Geral, geral, não foi só para a gente, não. Só que, claro, que ideias como a sua, aqui do Picolé para Todos, é uma ideia muito interessante. Eu queria saber se volta ou como era. Explica um pouquinho para a gente aí como é que é toda essa história. E, galera, é o seguinte, ó, obrigado por estarem aqui nos bastidores, ouvindo essa, como eu falei para vocês no início, esse cidadão iluminado, é o João Filho, e ele vai falar para a gente sobre isso. Daqui a pouco a gente está terminando
né, nos bastidores, só que temos ainda aquela pergunta que não quer calar. Mas antes disso, ele vai falar sobre esse picolé para todos. Que história é essa de picolé para todos? Você distribuía picolés? Brincadeira. Não, o que que acontece? O Márcio Padilha, foi um cara que eu conheci na Católica, que era a família era dono da Hanway. Então a gente fez muitos eventos juntos. E um dia ele passou meu contato para o cara do Picolé para Todos, que é o Marcelo. O que que o Marcelo faz? Ele estimula a honestidade. Ele coloca os picolés no condomínio, coloca a maquininha e uma caixinha. Tem os preços, o garoto, a senhora, o moço vai lá, pega o picolé e coloca o dinheiro. Tem, tem um índice de esquecimento, digamos assim. A pessoa pega o picolé e esquece de colocar o dinheiro. Prefiro pensar assim. Mas a verdade é que geralmente dá muito certo. E aí ele me chamou na época da pandemia. E qual era o lance? Era provocar as pessoas nos condomínios de Águas Claras para que elas pensassem assim, pô, estou em casa, não posso sair, tem um cara tocando lá embaixo, como é que eu faço? Aí ele anunciava a conta corrente e as pessoas colaboravam. E foi assim que eu consegui passar pela pandemia, com a parceria com o Picolé para Todos também. Assim como eu tenho parceria com o L'Amour du Pain, que é um café francês aqui na Asa Sul, recentemente aqui com o Le Pain Rustique também. Coincidência, né? Agora estou vendo um monte de coisa francesa, deve ser um sinal. Deve ter alguma coisa para mim lá, para tocar lá em Paris. E... Mas sempre nasce assim, sabe? Da rua. Eu estou tocando, o cara passa e fala, pô, como que é isso? Eu explico. E aí a gente faz uma parceria que não fica pesado para ninguém. E é uma coisa que eu sugiro para os músicos. Até eu dar uma dica aqui, que antes eu chegava, quando eu queria trabalhar, falando de trabalho, eu chegava do lado da padaria e tocava com o chapeuzinho. É uma visão. Agora, se eu chegar nesse café, que é chique, e eu tiver ali com meus R$ 40 no bolso, e eu sentar e pedir o meu croissant e o meu café e tocar, é diferente. E aí, geralmente, aí é que está o golpe, no bom sentido. Que aí o dono via e falava, pô, o cara sentou, está consumindo e está fazendo o som. Aí ele vinha e falava, qual é o teu contato? Vamos fazer um trampo. Aí vira o trampo. Entendeu? Então é o mesmo cara tocando, é praticamente o mesmo modus operandi, só que em vez de estar ali na calçada, ele está lá dentro. Então assim eu consigo divulgar mais e conseguir esses parceiros para pagar os boletos, né? Tem que pagar os boletos, né? Infelizmente, existem eles. Por falar em contatos e tudo mais, como que a gente consegue, de repente, vai que alguém quer te contratar aqui também, passa aí seus contatos, como é que a gente encontra você, como é que tudo aí, Facebook, Instagram, tudo aí. meu é meia, Também. botou @meia boca band aí, vai me achar. Vai me achar aí, tudo que eu canto aí no YouTube, Instagram, Facebook. João Filho, meu nome é João Filho, né? Então, às vezes, a pessoa quer trocar ideia também, vai lá no Facebook, tem o João Filho também. E E os locais que você foi. toca hoje, de repente alguém quer. Hoje eu toco segunda e sexta no Lamour do Pan da Asa Sul, quinta e sábado Lamour do Pan do Lago Sul, QI11, Asa Sul é sempre Sul. Esporadicamente tem os eventos que as pessoas veem e me chamam, eu vou fazer os eventos particulares, né? E as pessoas de escolas estão começando a chamar novamente para fazer meio que um sarau, né? Meio que um sarau, falando de poesia, porque a minha ideia agora é intercalar poesia e música, porque as pessoas estão muito nessa pegada digital, e que tem muita poesia e tem muita música, só que geralmente o cara pega e já vai para outros cantos, outros lugares. E um dia eu estava fazendo aqui no Instagram e um colega meu falou, pô, João, por que você não volta a fazer isso presencialmente, com distância, as coisas estão voltando, tá? Nas escolas, nos condomínios e tal. Aí ele falou, mas tem que ser poesia e música. Porque nem todo mundo está ali
nem todo mundo conhece a música, tal, mas de repente você declama ali um Vinícius de Moraes, ou um poeta da cidade, e fica um mix, né? Coisas diferenciadas, coisas diferentes ali juntas. E as pessoas. Eu gostei da ideia, porque eu gosto de poema, gosto de declamar também, gosto de, E de você falar de escreve coisas. também? Não, eu não Não. escrevo. Eu escrevo, mas eu rasgo. Oh, não, nada. Pô, daí, mano, não acredito. É porque é muito pesado. Eu acho que se eu fosse. É muito Clarice Lispector, saca? Então, assim, às vezes quando eu começo a escrever, aquilo vai aprofundando e às vezes me leva para aquela princípio aquela bad trip. Aí eu falo, opa, sai daqui, deixa eu ir tocar aqui. Entendi. Porque assim, quando você tem saúde mental para escrever e segurar a onda, porque é foda, porque ali você está visitando os seus lugares, Uhum. visitando os seus fantasmas e etc e tal. Eu falei, pô, eu não tô mais afim de. Eu tô afim de fingir que eu sou feliz até ficar feliz realmente, entendeu? Porque a música faz isso. Tem hora que você começa a cantar uma música e daqui a pouco você, porra, tô legal, vou dar uma caminhada, vou pra academia, eu boto uma musiquinha aqui, ela te leva para esse lugar. Então, como eu tenho esse traço, né, essa coisa da depressão, que é uma coisa de família, eu costumo não brincar com isso, é um negócio muito sério. Isso é Com muito sério. certeza. Assim como, às vezes, a pessoa sabe que tem, e isso é uma coisa que eu falo nesses bate-papos, né, nessas palestras, é o seguinte, às vezes a pessoa bebe, ou ela usa droga, ou ela está violenta com a esposa, ou violenta com os filhos, ou violenta no trânsito e tal. Pode ser que isso seja já um indicativo de que ela esteja precisando da ajuda de um profissional. Às vezes ela está bebendo já para suprir uma necessidade que talvez o remédio, e não que eu seja o defensor do remédio, mas um pneu que está furado na bike é alguém que um carro, já aconteceu comigo, está dirigindo e alguém passar e falar, oh, seu pneu está baixo. E na depressão, às vezes, a gente não percebe que o pneu está baixo. E o remédio é justamente esse lance que vai te dar um gás ali, vai encher teu pneu ali durante um mês, dois, três, 6 meses, aí depois fica bom e você segue a viagem. Tem que ter essa consciência. Porque se a pessoa é realmente depressiva, pode ser que resolva na igreja, pode ser que resolva na capoeira, mas pode ser que não seja o suficiente, né? Então, teve recentemente, em 3 meses, eu perdi 4 amigos. Suicídio. Pessoas que já tinham indicação de que ela tinha que ir ao psiquiatra, mas aquele lance, porra, não tô doido, velho. O meu problema é outro. O meu problema não é no psiquiatra. O meu problema é assim, se eu voltar com minha esposa, eu fico de boa. Ou se eu pagar minha dívida lá no BRB, eu fico de boa. Sabe? Mas é um problema psiquiátrico. Aí o cara começa a ouvir vozes, começa a ouvir umas coisas tipo assim, pula do prédio. Geralmente as pessoas têm esse. Eu tenho um livro muito legal aqui, 2 livros, só uma sugestão aqui, vou pegar aqui. Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia, não sei se você já ouviu falar, esse cara do New York Times, Uhum. e dele também, Um Crime de Solidão, Reflexões sobre o Suicídio, né? Então, às vezes, aquela brincadeira que a gente faz com colegas, chamando, o viadinho, o neguinho, a sapata. Ali, nesse momento que algumas pessoas entendem como brincadeira, você pode estar começando uma tragédia. Isso é verdade. Isso é muito sério mesmo, eu concordo com você. Querido, estamos chegando no final do nosso Já, Você vê como é que é, né? Rápido demais. pô, Mas eu velho. quero duas coisas. Primeiro, eu quero que você responda a pergunta que não quer calar, e depois quero que Qual você é? finalize com a música, tá? Tá. Então, primeira pergunta: quem é João Filho? João Filho é um sonhador. E, como todo sonhador, a gente paga muito caro. E o preço
a ser pago, no meu caso, eu acho que na maioria dos artistas que eu conheço, é a solidão. Porque quando você tem um sonho, fica difícil para as pessoas entenderem o que você está falando, né? Você tem um sonho de ter um programa, de fazer um livro, de fazer uma peça de teatro. As pessoas, pô, Santos Dumont, eu estava vendo a biografia deles, cara, porra, que avião, você está viajando, cara. Como é que tu vai inventar um lance mais pesado que o ar, né? Não tem como fazer um lance mais leve que o ar. E ele foi lá, lutou, lutou, hoje todo mundo voa, feliz da vida, e o cara teve esse sonho. Então, como o Santos Dumont, como o John Lennon, como o Mauro, como Tom Jobim, como o Chaplin, eu sou um sonhador. E sei que ainda vou esbarrar em muitas coisas aí para que os meus sonhos se tornem realidade. E o sonho é que todo mundo faça música, todo mundo aproveite a música, que todo mundo tenha essa sensibilidade. Como nós vamos fazer isso? Eu não sei. Enquanto eu não tenho a resposta, a gente vai tocando todo dia um pouquinho, e daqui a pouco, quem sabe, esse coro vai engrossando, né, essa galera. Não sei, de repente um dia a gente faz uma rebelião aí, que todo mundo pega um instrumento e vai para a rua. Que maravilha, show de bola. Obrigado mesmo, meu querido. Olha, galera, obrigado aí pela presença de vocês nos bastidores. Estivemos aqui com o João Filho, Meia Boca Band e tudo mais, muitas histórias. Agora ele vai finalizar aí com a música, mas antes disso eu quero te agradecer mais uma vez, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Show de bola. Com vocês, Márcio, a arte desse cidadão iluminado, como eu falei para vocês. tocar aqui um... Você assistiu o filme do Elton John? Sim, assisti. Deixa eu ver aqui. Se a caixa aqui vai me trair ou não. Assistiu do Elton e assistiu do Fred Mercury. E por aí vai, né? Show de bola, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, galera, também da Rádio Web Imaginário. E terminamos aqui nossa entrevista maravilhosa. Uma ótima semana para todos. Se cuidem também. Tá? Assim, a gente está, né, aos poucos voltando, mas a gente não está livre ainda dessa pandemia, desse vírus e tudo mais. Então, se cuidem, beleza? Obrigado, meu querido, mais uma vez. Depois a gente se fala. Né, Obrigado, obrigado. Encontros bacanas. Valeu, galera. Só... Conte comigo. Um abraço. Boa noite. Valeu. Valeu, Marão. Tchau.